As sequelas da Covid-19. Mesmo depois de curados, pacientes relatam as dificuldades durante a recuperação. Eu tive que reaprender a ficar em pé, a andar, porque a degradação da musculatura foi muito rápida. Doações de sangue diminuem na pandemia e hemocentros pedem socorro. A gente precisa da contribuição, da ajuda dos doadores para que a gente possa manter os nossos estoques. O Notícias em Foco está no ar. O vírus SARS-CoV-2 infectou milhões de pessoas com uma lista variada de sintomas. De dores de cabeça a perda de olfato e paladar, passando pela queda de cabelo, o vírus tem um impacto diferente em cada pessoa. Muitas vítimas ficam com sequelas meses depois da infecção. Cientistas estudam por que os pacientes apresentam sintomas físicos e neurológicos meses após a infecção com o novo coronavírus. Queimei comida, eu deixei vazar gás, porque eu liguei e não percebi que a boca não acendeu. Então agora eu tenho que cozinhar prestando atenção. Eu vou pôr fogo na casa e não vou sentir. Eu tive que reaprender a ficar em pé, a andar, porque a degradação da musculatura foi muito rápida. A doença pega a tua musculatura de um jeito assim que eu ainda me recupero. A Fernanda e a Déia tiveram Covid em 2020 e seguem com sequelas. Segundo o estudo da Universidade Foch em Paris, a chamada síndrome pós-Covid atinge principalmente mulheres entre 25 e 60 anos. O que foi mais forte para mim mesmo foi dor nas costas, que eu tive uma dor nas costas surreal. Falta de olfato, paladar, né? Que até hoje eu ainda tenho esse problema. Se você dar uma olhada aí no meu Instagram, por exemplo, você vai ver que eu tinha cabelo comprido, eu tinha cabelo, o Covid derrubou tudo. Isso daqui está crescendo agora que está voltando, mas o que dizem que é assim, o que vai cair do teu cabelo em 3 meses cai em 1 mês depois do Covid. O meu caiu em 2, 3 semanas. Eu tive o que eles chamam de anosmia, que é a ausência total do olfato. Desde o 3º dia de doença, eu perdi totalmente e ela jamais voltou. Então, se passaram 3 meses e eu continuava sem sentir nenhum cheiro. O paladar recuperou parcialmente, mas eu não tinha olfato. E aí, depois de 3 meses, veio uma sequela que eu descobri que se chama parosmia. Explicando de uma maneira leiga, né? É o quê? Os nervos que foram afetados pela Covid estão se regenerando. Só que eles estão confusos, então eles mandam informações confusas e todos os cheiros que eu passei a sentir são ruins, são cheiros de coisas estragadas. E isso afetou o meu paladar também. Então, eu estou com uma alimentação extremamente restrita, porque eu consigo comer poucas coisas e o cheiro de tudo é muito ruim. Cheiro de lixo, de podre, cheiro de coisas horríveis mesmo. É bem desagradável. Estas sequelas após a doença foram observadas em outras infecções virais do passado, como a gripe espanhola ou a SARS. Embora a pessoa não tenha o vírus ativo no corpo, continua com sintomas que reduzem a qualidade de vida e provocam mudanças no dia a dia. Alterou até o funcionamento do meu intestino, por exemplo. Então, porque você come mal, você vai mal ao banheiro. Eu tenho dias que fico muito desanimada, porque é muito complicado a gente não ter como se alimentar direito. Então, sabe, tem dia que você vai tomar café da manhã, o seu dia já começa ruim, porque você sente um gosto horrível em alguma coisa, ou então você só tem essa opção de comer, eu consigo tomar leite puro, comer pão com queijo, basicamente estou vivendo disso. E outras coisas muito piores não, mas que também a gente não se dá conta no dia a dia, mas, por exemplo, eu vou lavar uma roupa, o cheiro do produto é horroroso, mas eu tenho que lavar roupa, porque a minha família precisa, porque eu preciso. Eu tenho o menininho que eu falei, meu menininho de 1 ano e meio. Todos aqueles cheirinhos de produto de bebê, para mim, são pavorosos. Então, meu marido também está sofrendo, porque
as tarefas são divididas, mas a comida sempre ficou comigo. E ele come o que eu consigo fazer. Eu mal estou temperando a comida. Então, é bem complicado, é bastante cruel. Nem mesmo a experiência como chefe evitou que a Déia tivesse problemas na hora de cozinhar. A gente vai no talento, né? Ó. Brincadeiras à parte, eu uso muita ficha técnica, né? Então, e tem muito aquilo de você ter a noção mesmo do que você está fazendo, né? Então, ultimamente eu tenho deixado mais sem sal do que salgado. É ruim porque você põe na boca e você... Nossa, que gosto de quê? De papelão? Não tem gosto, né? O meu olfato, ele ainda está bem melhor do que o meu paladar. O paladar tem dia que eu sinto um pouco de doce, um pouco de salgado, e o ácido. O ácido é uma coisa que sempre é bastante presente. Um estudo sobre essas sequelas é realizado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. A autora da pesquisa é a neuropsicóloga Lívia Valentim. Segundo ela, 4 a cada 5 pessoas no estudo apresentaram problemas cognitivos depois da Covid. Esses 80% apresentaram 2 ou mais funções cognitivas alteradas. Então, o que significa que eles apresentaram a atenção e função executiva, atenção, função executiva e memória. O estudo analisou 185 pacientes, número que vem aumentando com mais pessoas em busca de ajuda para tratar as sequelas. Nós temos muitas queixas destes pacientes e de outros, porque a coleta já está em 600 pacientes, né? De que eles tiveram agravos em suas funções cognitivas, mas que divergem muito destas iniciais, que seriam a apresentação de esclerose múltipla, Alzheimer, demências, tanto faz a mista vascular, enfim. Então, o que nosso estudo agora está em um braço dessa pesquisa está querendo investigar, já começaram, né, inclusive, as investigações, é que provavelmente estes pacientes que apresentaram essa predisposição para esses declínios cognitivos mais graves apresentam um histórico genético. Agora, o que nos preocupa é esta população que não está sendo reabilitada. Eu tenho queixas de pacientes que vieram agora para o estudo e que estão com essas queixas de perda de memória, falha da atenção, função executiva, desde abril. Então, assim, enquanto não se reabilitar, não vai melhorar. Os resultados da pesquisa chamaram a atenção da Organização Mundial da Saúde, que pode adotar a metodologia desenvolvida pela doutora Lívia. A pesquisadora usou o jogo digital Mental Plus para avaliar pessoas que tiveram Covid-19 em vários estágios, idades e classes econômicas. Além do caráter avaliativo, o jogo criado por ela em 2010 também é uma ferramenta para reabilitação. Ele é um aplicativo que você baixa no celular, no tablet, de 3 horas, que é uma avaliação. Ele demanda 25 a 30 minutos. O Mental Plus já está reconhecido, né, para outras patologias. Então, ele é um detector de TDAH, de autismo, de esquizofrenia, de depressão, enfim. E um reabilitador também. A neuropsicóloga ressaltou que as sequelas são reversíveis com exercícios para o cérebro e o corpo. Então, assim, pegou o Covid, exercite seu cérebro, faça coisas simples mesmo. Não dá para ir a um neuropsicólogo, porque um neuropsicólogo particular é caro e provavelmente convênio não existe, ou SUS menos ainda, né? Então, faça exercícios em casa, joguinhos da memória, jogos de quebra-cabeça. Não tem peça, não tem físico, baixe no celular. Esses joguinhos simples, que são até gratuitos, né? O Candy Crush, né? Que faz atenção alternada, atenção seletiva. Então, pegue isso para exercitar. Fora isso, caminhada, né? Pilates, yoga, sem sair de casa, ou vai para a academia, quem tem condições, álcool, máscara, por favor, né? E vá se exercitar.
Para fazer a inscrição no estudo do INCOR sobre sequelas da Covid, o paciente precisa preencher uma ficha disponível no site do hospital, na parte de voluntariado. O endereço da página está aqui na sua tela. Mas pesquisas como essa do INCOR estão sendo realizadas em vários hospitais de todo o Brasil, sempre em busca de um melhor entendimento sobre os efeitos que a Covid pode provocar no paciente. Então, se você já teve Covid e ainda tem dúvida sobre possíveis sequelas cognitivas e físicas, procure um hospital. E diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, os hemocentros demonstram grande preocupação com o baixo número de doadores de sangue. Pacientes com quadro grave de Covid-19 internados para outros tipos de atendimento de emergência e urgência dependem de transfusão. Você está doando amor, você está dando oportunidade daquela pessoa de se curar da doença que ela está passando, do sofrimento dela. É isso, é tão simples, gente. Só depois que eu comecei a ser frequente, que eu comecei a ver por que eu não fiz isso antes, por que eu não comecei isso antes, se não custa nada e vale muito. A Paula mora em São Paulo e é doadora habitual de sangue. Desde o começo da pandemia, ela percebeu os bancos de sangue mais vazios, mas manteve as doações a cada 3 meses. Eu fui a 2 hospitais particulares, ambos bem vazios, mais vazios e precisando mais ainda. Entre a entrevista, a doação e o lanchinho que você toma depois da doação, você perde 1 hora do teu dia, da tua manhã ou da tua tarde, só. Mais nada. É muito simples. A Paula teve a ajuda de um amigo para se tornar doador habitual. O Flávio é doador de plaqueta e frequenta os bancos de sangue pelo menos 1 vez por mês. Imagine só uma pessoa que está precisando desses componentes, está nessa condição. Se você tivesse nessa condição? Segundo o diretor do Hemocentro do Hospital do Servidor Público de São Paulo, alguns hemocentros registraram queda superior a 50% no número de doadores. Independente do cenário da pandemia, as outras doenças não deixaram de existir, né? Então a gente precisa, obviamente, a doação de sangue é a única forma de a gente conseguir sangue no momento. Não existe sangue fabricado, né? Então a gente precisa da contribuição, da ajuda dos doadores para que a gente possa manter os nossos estoques. O espaço destinado aos doadores fica separado do público internado no hospital. Os doadores às vezes têm um pouco de medo de vir doar, porque o banco de sangue está dentro do hospital, né? E no caso aqui do servidor, o banco de sangue, para você circular no banco de sangue, você não acessa as dependências intra-hospitalares, você não tem contato nenhum com a área de paciente. Então, nosso acesso, nossa entrada do banco de sangue já é direto pelo estacionamento, pela rua. E, doutor Fábio, quem teve Covid pode doar sangue? Quem teve Covid tem um bloqueio temporário, tá? Então, quem teve Covid confirmado só pode doar sangue depois de 30 dias da cura da doença. E quem teve contato com alguém suspeito, né, ou seja, um contactante, a gente pede que aguarde 14 dias do contato para poder doar sangue. E quais são os requisitos básicos para doar sangue? Para doar sangue é bem simples. Na verdade, você precisa de um documento original e oficial com foto para sua identificação. De forma geral, está em bom estado de saúde, pesar acima de 50 quilos. E em relação à idade, tem entre 16 e 69 anos de idade. E quem doa regularmente não se arrepende. É um ato de amor, sem dúvida nenhuma. É um ato de amor ao próximo, principalmente em ano de pandemia, mais do que nunca, gente. Por isso é que eu digo, peguem os endereços dos bancos de sangue, dos hospitais particulares, tem algum perto de você. Você não paga estacionamento, tem metrô por perto, 1 hora do teu dia. Apenas, nada mais. E quantas vidas você pode ajudar a salvar? E quem quer doar sangue, essa atitude tão bonita e responsável com o outro, pode procurar o hemocentro mais próximo na página da Fundação ProSangue. O endereço está aí na nossa tela e é possível, inclusive, agendar os atendimentos. A pandemia alterou a rotina
e impactou a saúde física e mental de milhões de pessoas. Mas não foram só os humanos que sentiram os efeitos do isolamento social. Os animais de estimação também tiveram que conviver com essas mudanças, o que afetou o comportamento e causou até estresse nos pets. Entre flexibilizações e restrições, mudanças na rotina foram constantes desde o começo da quarentena. Especialistas indicam que essa falta de hábito também mexe com o comportamento dos animais. Eles podem apresentar um quadro muito conhecido dos humanos, o estresse. Independente da espécie que a gente está tratando, os animais mais evitativos, aqueles que tentam não ter contato ou ficam mais agressivos porque eles estão na defensiva, animais que adoecem facilmente, animais que têm transtorno de ansiedade, eles se caracterizam por ter uma baixa imunológica, então eles ficam mais suscetíveis, mais vulneráveis às doenças, ou eles ficam inapetentes, ou eles comem demais. Para evitar problemas de saúde nos bichinhos, é bom ficar atento aos sintomas. Nos casos mais graves, eles podem até se machucar. Às vezes eles têm automutilação, eles começam a se mordiscar, se lamber excessivamente, arrancar penas. Então, há uma variedade de sinais de estresse que ocorrem conforme a espécie, mas eles têm essa característica de ser uma patologia, de ser algo anormal. Com os gatos, o diagnóstico é mais complicado. Eles costumam esconder os sintomas quando têm um problema de saúde. Uma grande dica para isso é você conhecer muito bem o seu gato. Então, mais uma vez, você tem a rotina, se o gato muda qualquer coisa na rotina dele, provavelmente tem alguma coisa errada. Qualquer mudança no padrão de alimentação pode representar um estresse. Ir na caixinha de areia, né, fazer o xixi e o cocô. Os gatos, eles têm aquele comportamento bem metódicozinho de hora certa de ir para fazer o xixi, hora certa de fazer o cocô. Então, se deixou de ir, pulou algum horário, pode ter alguma coisa errada. Se fez xixi fora da caixinha, num lugar diferente, ele pode estar te comunicando alguma coisa que tem algum incômodo ali. Parar de se lamber também é um comportamento que indica ele que tem algum incômodo, pode ser algum incômodo na boca, pode ser algum incômodo pelo corpo, alguma dor. E essas quebras de rotina ali do gato ter aquela coisinha de todo dia, 3 horas da tarde, ele toma sol na varanda. Não está mais indo na varanda, tem alguma coisa errada. A recomendação é procurar um veterinário assim que perceber mudanças no comportamento. Em alguns casos, só exames laboratoriais revelam o diagnóstico correto. E é muito importante lembrar que o estresse ele leva a alterações fisiológicas. Então, um gato estressado, ele pode desenvolver uma infecção urinária. Então, às vezes, você só percebe o estresse porque ele fez uma cistite. Então, quando você vê, o gato já está com dificuldade de urinar, já está urinando sangue, e tudo começou por conta de um estresse. Acho que o mais importante é tentar manter uma rotina. A rotina, ela traz para o animal o que ele mais necessita, que é a sensação que ele tem um controle sobre a própria vida, que ele tem previsibilidade, que ele sabe o que vai acontecer, que existem atividades que são constantes. Além de construir uma rotina saudável, despertar o instinto natural dos gatos é uma forma de amenizar o estresse. Básico do enriquecimento ambiental é ter espaço vertical, porque gatos gostam de ficar olhando as coisas de cima, então ter locais onde ele possa subir e olhar o movimento da casa por cima. Pode ser um parquinho próprio para gato, ou pode ser um topo de um móvel em cima da geladeira. O gato gosta de subir. As TVs de gato são muito importantes, que são janelas, então facilitar acesso às janelas, obviamente teladas, com toda a segurança, para que o gato possa observar a vida lá fora, então olhar os passarinhos, olhar os carros, as pessoas passando na rua,
Isso traz bastante distração para os gatos e é bem importante para a saúde mental deles. Os brinquedos e arranhadores também são importantes na rotina dos felinos. Fazer com que ele cuide das unhas, ali afiando em locais corretos e não destruindo os móveis da casa, tendo brinquedos ali para que ele possa se distrair durante o dia e ter um momento, pelo menos, durante o dia para uma interação humana de brincadeira. Então, 15 minutinhos que você consiga ali se dedicar para o seu gato para brincar com um brinquedinho ali, com uma varinha, com laser, para fazer essa interação ali. E uma coisa também muito interessante de fazer é a escovação diária, que é um momento ali de carinho com o tutor e o gato. Para lidar com os felinos, vale até usar plantas estimulantes. Existe a erva catnip, que é uma erva que ela é parente da hortelã, e ela causa um efeito nos gatos que é bem engraçado de assistir. Eles ficam bem relaxadões, eles cheiram essa ervinha, rolam no chão, lambem essa erva, babam. Cada gato tem uma reação diferente. É importante dizer que não são todos os gatos que reagem a essa erva. Existe ali uma porcentagem de 30% dos gatos que podem não reagir, e é uma questão genética, então, se não reagiu, não tem muito o que fazer. E além do catnip, também existe os tronquinhos matatabe, que é um tronquinho de uma planta asiática que também causa esse mesmo efeito, e ele geralmente é um pouco mais potente que o catnip. Então, existem gatos que não reagem ao catnip, que reagem ao tronquinho. Também existem brinquedos recheados de catnip que você pode deixar disponível pela casa, e aí o gato vai topar com esses brinquedos aí na hora que ele quiser, dar aquela brincadinha e volta com a vida dele. Além de entreter o animal, a atividade ajuda no controle de peso durante o isolamento. E mesmo que não haja possibilidade de se fazer muitas atividades fora de casa, em função do contexto, é importante, na medida do possível, que esse animal tenha exercícios, que são exercícios de brincadeira, de corrida, de buscar coisas, enfim, é preciso que a gente insira algo na vida desse animal. O ganho de peso, ele está vinculado a uma contabilidade calórica, ou seja, ele ocorre quando as pessoas, quanto os outros animais, eles ingerem mais alimento do que eles são capazes de gastar. E para os tutores, um alerta. Cuidado com a quantidade de alimento que você oferece ao seu pet. Um grande colaborador para esse ganho de peso quando as pessoas ficam mais em casa com os gatos, é a ansiedade do tutor, né? Porque aí começa a achar que qualquer atividade que o gato faça é fome. Então, o gato acordou e está com fome. O gato miou, está com fome. O gato olhou para mim, está com fome. Então, entender a comunicação do seu gato, né? Quando que ele realmente está pedindo comida. E uma grande dica é ter horários fixos de alimentação. Então, quando você já condiciona o seu gato a comer, vamos supor, 3 vezes por dia, se ele pedir comida fora desse horário, ele não está com fome. Ele está pedindo comida ali porque ele está entediado. Para muitos tutores, o home office foi uma oportunidade de passar mais tempo com os bichos de estimação. E antes de retomar as atividades fora de casa, os especialistas recomendam: é importante preparar os pets para os períodos de ausência dos donos. Imagine que um animal, de um dia para o outro, vê a família sumir, desaparece e fica muito tempo distante e sem entender exatamente o que está acontecendo. Evitar esse tipo de situação é extremamente relevante para a saúde mental e para a própria relação das pessoas, porque esse animal vai começar a ter comportamentos inadequados, vai ter comportamento com eles difícil, com as pessoas. Tanto na hora que o tutor entra em isolamento e começa a passar muito tempo dentro de casa, o que era diferente, esse gato vai estressar porque mudou a rotina dele, e o contrário também, quando esse tutor que estava dentro de casa o tempo todo no isolamento passa a trabalhar fora de casa, ele também vai estressar porque agora
houve uma quebra de rotina. Então, para evitar o estresse nessa quebra de rotina, tem como a gente fazer adaptações para fazer essa mudança de rotina de uma forma mais gradual. Olha só, até os animais precisam de cuidados, não é mesmo? Bom, vamos falar de tecnologia. Os smartphones são cada vez mais essenciais no nosso dia a dia. Durante a pandemia, eles ajudaram no trabalho remoto, nas aulas online e também participaram dos momentos de lazer. Quase tudo pode ser feito pelos aplicativos, né, Malu? Pois é, Silvia, e um deles promete resgatar uma atividade que virou febre há alguns anos. Aqueles livros de colorir que fizeram sucesso, principalmente entre as mulheres, ganharam uma versão digital. O projeto foi desenvolvido na Eslovênia e uma brasileira faz parte da equipe de criação do aplicativo. Terapia e criatividade na era digital. A ponta do dedo vira um lápis colorido e o desenho ganha vida na tela do celular. Este aplicativo, desenvolvido na Eslovênia, quer conquistar um público que, em 2015, transformou os livros de colorir em mania entre os adultos. Katarina Lutrick é a cofundadora da startup Lake Coloring Books, responsável pelo projeto. Todos nós costumávamos pintar quando éramos crianças. Com o passar dos anos, essa atividade é praticamente esquecida. Mas o sucesso dos livros de colorir mostrou que a prática traz vários benefícios. Relaxa a mente e deixa a pessoa mais focada, explica Catarina. Uma brasileira também faz parte da equipe que desenvolveu o aplicativo. O nosso modelo do aplicativo, ele é respaldado por várias pesquisas científicas que apontam que atividades que exercitam a concentração de forma prazerosa, elas ajudam na saúde mental, principalmente em momentos de ansiedade. Então tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. E a gente acredita que o Lake ele é uma ferramenta para ajudar nesse momento. Os nossos downloads durante a pandemia aumentaram bastante, porque foi uma coisa que as pessoas desejavam ter acesso em um momento que elas precisavam simplesmente desligar a cabeça. O aplicativo se baseia em técnicas de meditação que estimulam o usuário a prestar atenção em apenas uma única atividade por vez, sem distrações. Um processo que também é conhecido como mindfulness. Quando você se concentra no desenho, vive aquele momento. Não pensa no passado nem no futuro. E se desliga dos problemas e da correria do cotidiano. São pelo menos 3 sentidos focados na atividade: o tato, a visão e até mesmo a audição. So your attention is not fleeing all around. O Lake reúne pouco mais de 900 ilustrações, material que vem de livros de colorir e também de parcerias com artistas e ilustradores de vários países, inclusive do Brasil. Desenhos que prometem agradar a todos os estilos. Afinal, o objetivo aqui é relaxar e soltar a imaginação. Uma maneira terapêutica de colorir o tempo numa pandemia tão cinzenta. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos essa edição de hoje com um funk que virou um hino da vacina do Butantan. É isso mesmo, Malu. O MC Fiote gravou Bumbum Tantan há 4 anos. O clipe original tem mais de 1,5 bilhão de visualizações. Ele fez um remix com os funcionários do instituto que trouxe a Coronavac para o Brasil. Ela
vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan tan tan, vai no bumbum tan tan, vem no bumbum tan 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 tan, vai no bumbum tan tan, vem no